Oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas. Tudo certo por aí? Estamos aguardando a Vivian, que deve estar entrando a qualquer momento. Olá, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá aparecendo aqui pra mim o som. Tá tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo? Oi, boa noite. Ai, que bom, obrigada, Vanessa. Oi, Adriana, obrigada. Que bom. Oi, Vivian. Chegou? Agora sim. Acho que foi, Vivian. Entrou? Acho que agora foi. Deixa eu virar o meu aqui porque tá. Achei que fosse ficar melhor, mas assim fica melhor, né? Opa, maravilha! Agora foi. Chegamos! Boa noite, Chegamos. pessoal! Boa noite! Oi, Si, tudo bem por aí? Oi, pessoal, boa noite. Show de bola! Sejam bem-vindos! Tudo ótimo por aí? Deixa eu ver aqui que eu acho que minha câmera tá um pouco alta demais. Deixa eu dar uma baixada aqui nela. Aí, agora sim. Tudo certo? Tudo bem por aí, Vivian? Que legal! Tudo jóia, Que Fernanda! Muito ótimo. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu Instagram, compartilhando um pouquinho de conhecimento e também aprendendo muito com você, que é uma baita expert aí. E compartilhar também com todo mundo, né, que te segue, as pessoas também que me seguem, que estão chegando por aí. Uhum. E eu tenho certeza que Sim, juntas a gente vai agregar bastante aí para o pessoal. com certeza, eu queria te agradecer imensamente a oportunidade de poder ter essa conversa com você. Sou muito sua fã, admiro demais o seu trabalho, acompanho, né? Já faz algum tempo que a gente se acompanha, né, Vivian? Verdade. E eu acredito que essas duas áreas, a terapia ocupacional e a educação física, né, e o educador em si, a gente pode contribuir muito. Não são funções, não são profissões que não conversam, né? Um agrega o outro e a gente precisa trabalhar junto. A interdisciplinaridade é que realmente traz aí um conteúdo muito rico para as crianças, Sem dúvida. É isso aí. né? Então eu queria começar, Vivian, já que a sua, né? Porque a sua o seu público são as professoras, né? E são as crianças pequenininhas. Então, como é que está sendo agora essa época de pandemia, de isolamento social, todo mundo em casa? Como é que está sendo esse acompanhamento dos professores, dos pais, na questão de atividades? Porque tem escola mesmo para os pequenos oferecendo, né, atividades e aulas por EAD. Como é que está isso? Então, bom, eu queria, antes de começar, eu queria pedir para o pessoal que está aqui
compartilhar a nossa live, marca os amigos, tá? O conteúdo de hoje ele vai ser extremamente importante tanto para os professores como para as famílias. A gente tem certeza que vai agregar bastante aí. Então compartilha aí, clica aí no aviãozinho, compartilha com quem você conhece, compartilha com os pais que você sabe que precisam e com os professores também, tá bom? Bom, nesse momento, todo mundo foi meio pego de surpresa, né, Fernanda? Ninguém estava preparado para isso. Uhum. Apesar de ter dado alguns indícios aí na China, algumas empresas já estavam meio que esperando, mas a verdade é que a gente não estava preparado, a educação muito menos, a gente não estava esperando nada disso. E aí todos fomos pegos de surpresa. O meu conceito, o que eu entendo como verdade, é que nesse momento é um momento da gente colaborar, da gente se ajudar, da gente dar as mãos. No sentido de que nós, professores de educação infantil, não estamos preparados para atender de forma online. Nós mesmo, como professores, não estamos preparados, né? Eu, como tenho esse trabalho nas redes sociais, estou um pouco acostumada com essa questão de vídeo e tudo mais. Mas a maioria dos professores não está. E isso foi uma dificuldade muito grande. Além disso, a gente sabe que educação infantil EAD não existe, né? É impossível. Não dá para a gente fazer uma educação nesse formato. Muito com o meio, aprende com os amigos, aprende na troca de brinquedos, enfim. Então, ela precisa de um conjunto de coisas para se desenvolver. Mas, no momento, está todo mundo trancado, a orientação é essa, e eu acho que tem que ser também e assim, né? Não tem outra forma nesse momento. Então, eu vejo que nós, professores, precisamos continuar fazendo aquilo que a gente ama fazer e o que a gente sabe fazer, que é ensinar. Só que nesse momento não dá para a gente ensinar diretamente as crianças. Porque as crianças, se a gente pensar em berçário, criança de 0 a 2 anos, ela nem pode estar na frente de um celular, de um tablet, de uma TV, né? Essa é a orientação que a gente tem da SBP, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, como que vai se dar um ensino EAD com um público que nem pode lidar com as ferramentas do EAD? Então, a ideia é orientar as famílias, no sentido de ajudar as famílias a terem uma interação com essas crianças. Então, nós, professores, estamos muito acostumados a lidar com as crianças, saber quais são as necessidades de desenvolvimento, conhecer essas fases, quais atividades fazer, o que dá certo, com qual idade. E os pais, eles não têm esse conhecimento. Eu costumo brincar que aquela história de que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, é só no comercial de margarina. Porque na real não é isso que acontece. Não é. E é isso que eu vejo, do lado de cá, né, Vivian? Porque você tá aí com os professores dentro da escola e eu tô do lado de cá com os pais, em que a demanda e a busca por orientação em relação a como vou estimular, como eu desenvolvo o meu filho, porque foi o que a gente já estava conversando antes, né? Que a questão do objetivo da estimulação na escola, embora ela converse com a estimulação que os pais fazem em casa, mas o objetivo de cada um é diferente, né? O método que a gente utiliza para a estimulação da criança é diferente do que vocês, professores, usam em casa, do que os pais vão usar em casa. E muitas vezes não sabem nem qual é o papel de cada um, e isso acaba se misturando. Exato. E um outro ponto que a gente tem que lembrar é que os pais não estão em casa, em férias, com tempo integral para as crianças. Tem toda a demanda da casa, né? As pessoas que não costumavam fazer serviço de casa estão fazendo, né? E eu sou uma delas. Eu, graças a Deus, tenho uma pessoa aqui, então eu não faço serviço de casa, eu não cozinho, e eu tô tendo que fazer tudo. E muitas mães estão nessa mesma pegada, estão com esse continuar com o home office, né, Vivian? Porque você continua produzindo material, continua fazendo suas lives, continua dando consultoria, e a gente não para, né?
Exatamente. Então, é a demanda da casa, é o home office e são as crianças em casa. Então, a gente tem que lembrar que esses pais, eles não é má vontade, eles estão realmente sem tempo. Tá difícil para todo mundo. Tá. E quem é professor e tá aqui, tá sentindo isso na pele, porque tem muitos professores que têm filhos. E eles também estão com dificuldade de dar conta da demanda dos filhos, criar produções para os seus alunos e atender todas as demandas da casa. Enfim, então a gente tem que lembrar que essa sugestão tem que ser uma sugestão muito, muito leve, muito tranquila, muito gostosa, que dê para a pessoa fazer no tempo que ela puder, no momento que for melhor para aquela família, para cada família criar sua rotina e criar sua dinâmica. Se torna um pouco inviável também na educação infantil a gente querer marcar horário. Olha, nós vamos entrar ao vivo todo dia às tantas horas. Não dá, porque cada família está criando a sua rotina de acordo com suas necessidades. Exatamente. E não existe receita de bolo. Não dá para dizer para você, olha, gente, eu vou disponibilizar aqui para vocês uma rotina. E a gente tem visto muito isso, né? No Insta, no Face, tem lá, aí tem lá, às 8 da manhã você vai brincar de esconde-esconde. Às 9 você vai brincar de pintura. Às 10h30 você vai fazer... Não dá, gente. Cada família. Tem mães que estão realmente tendo que dar conta de tudo isso. Tem famílias que tem mãe e pai que ainda podem dividir. Tem família que é só mãe, tem família que é só pai, tem família que é mãe, pai, avô, tio e mais 5 sobrinhos. Gente, cada família é única. E é só quem está vivenciando essa rotina é que pode determinar o que é mais fácil, o que é mais tranquilo. E a gente também precisa cuidar para não sobrecarregar, porque é bem o que você falou, né, Vivian? A gente acabou acumulando muitas atividades, muitas funções que antes a gente não tinha. E não adianta querer dizer, agora você está mais tempo em casa, não tem o período de deslocamento. Mas antes você não tinha a cozinha para arrumar, antes você não tinha roupa para passar, antes você também não tinha um monte de coisa. E acumulou, né? Então tem que cozinhar, tem que dar comida. E a gente vai sobrecarregando. E aí, acaba que a gente acha também que as crianças precisam estar o tempo todo com atividades. Ocupadas, entretidas, que elas não podem parar de fazer as coisas. Para não atrapalhar o que os pais precisam fazer. E outro ponto é, se ela não está indo para a escola, eu preciso estimular muito, porque senão ela não vai aprender. Senão ela não vai se desenvolver. Chegar no final do ano, essa criança não sabe nada, vai ter que perder o ano mesmo porque não sabe nada, né? E não é isso, a gente sabe que precisa organizar esse tempo da criança de uma maneira que ela tenha as atividades livres, mas tem atividades dirigidas também, e aí entra nesse ponto que você explicou muito bem, que é o quanto os pais podem organizar e entender o tipo de atividade que vai dar para as crianças. E tem o ponto da idade de cada um, porque tem famílias que tem uma criança de 2 anos, a outra de 7, a outra de 15. Como é que estrutura essas atividades? Exatamente. Né? A ideia é, os professores precisam entender que eles não vão ensinar tudo para os pais não vão se tornar professores, e os pais precisam aceitar que os professores não estavam preparados para isso, não estavam preparados para lidar com isso, e vão tentar fazer o melhor que eles podem com as ferramentas que a gente tem no momento. Né? Então, acho que os dois lados, tanto a família como a escola, serem bastante flexíveis, aceitarem bastante o outro, né? Conversarem bastante para entrar num consenso bacana para cada família. De forma bastante flexível e bastante leve. Porque, como você colocou, falando de crianças pequenas, a gente não tem essa demanda de, meu Deus, vai perder o ano, não vai dar conta do conteúdo. O conteúdo está no dia a dia da criança, não importa onde ela esteja. Exatamente. Tudo que ela precisa e as ferramentas que os pais precisam estão ao alcance das mãos. Né? Ela não precisa... Eu acho que teve muito... nos últimos anos, Vivian, e aí você que entende bastante desse assunto... a quantidade de atividades que dizem pedagógica, que dizem educativas e que os pais precisam fazer para ensinar as crianças, acabou perdendo um pouco da naturalidade e da função dos pais. Do brincar livre, do brincar direcionado,
que mesmo sendo direcionado, ele não precisa ser pedagógico, porque o pai não precisa estar ali ensinando como se fosse um professor. Exato. E que aí se misturou. Então, assim, baixe seu e-book de atividades pedagógicas para pais. Desde quando o pai tem que ser pedagogo e tem que ensinar de uma maneira pedagógica para a criança? Pai é pai, ensina coisas de pai e mãe, né? Exato. E os professores ensinam. Divertindo. Exatamente. No contexto familiar, com atividades significativas para eles e para aquela família, que faz sentido, que não adianta eu pegar, mais uma vez, uma receita de bolo e dizer que eu vou implementar isso em todas as famílias. Não existe. Né? Não tem como. E aí a gente... Pode falar, Vivi. Eu gosto bastante do exemplo quem é professor de bebê aqui está muito acostumado com a brincadeira do serra-serra. Sabe quando você pega a criança e começa serra, serra, serrador, quantas tábuas, já serrou. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque assim, em casa é só a brincadeira do serra-serra, que normalmente as vovós que fazem até. E é só isso, e tá ótimo, e tá maravilhoso. E na escola, o serra-serra também é muito rico. Só que aí a gente tem um outro olhar. A gente sabe toda a demanda que ele desenvolve na criança, que os pais não precisam saber. Então, assim, a mesma atividade, muitas vezes, serve para os dois grupos. Serve para os pais e serve para a escola. Só que a escola tem um outro olhar. O olhar da escola é diferente. E os pais não precisam ter esse olhar. Eu costumo dizer que as professoras, elas precisam usar os dois olhos de forma separada. Esse aqui é o olho do cuidar. Não deixa a criança cair, não deixa a criança pôr o dedo na tomada, não deixa morder o amigo. É o cuidar. E esse é o olho do educar. Com que braço a criança está pegando o objeto? Como que ela está engatinhando? Como que ela está andando? Ela levanta sozinha? Ela não levanta? É o olhar do educar. Mas em casa, é um olhar só do cuidar e do amor. Tá ótimo. Exatamente, exatamente. Assim como a gente consegue levar isso para terapia, né? O serra-serra também tem uma função terapêutica e que eu tenho uma análise, eu falando como terapeuta ocupacional, né? Tenho uma análise de atividade, tenho um diagnóstico dessa criança e tenho um porquê eu vou realizar. Então eu traço o meu plano terapêutico e em função disso eu realizo uma atividade. O brincar de fazer comidinha, na escola tem um porquê, em casa tem outro, e na terapia tem outro. E também estou olhando isso. Como é que está segurando a colher? Qual é a postura? Tem equilíbrio? Tem função simbólica? E aí é uma série de atividades que a gente acaba analisando. Só que cada um tem que ter o seu olhar, muito bem colocado, né? Como você falou. Cada um tem que ter o seu olhar e parar dessa coisa de que eu tenho que fazer o papel do outro. De que eu tenho que intervir da maneira que aquele outro profissional intervém também. E não tem essa necessidade. E aí, para contextualizar tudo isso e para fazer caber nesse caos que a gente está vivendo, né? A rotina vem para nos ajudar a dar conta de tudo que a gente precisou assumir. Então, são muitos pais dizendo, olha, não dá tempo, não consigo, foge do controle, a gente acumulou muita atividade, a gente acumulou muita função em casa, não dá. A rotina, ela vem, assim como a escola tem a sua rotina também, em casa a gente precisa muito, porque a rotina que estrutura emocionalmente essa criança, a rotina traz previsibilidade, eu sei o que acontece depois do almoço, eu sei o que acontece depois do meu banho, isso tranquiliza a criança e faz com que ela fique mais tranquila, faz com que ela se sinta mais confortável e possa aproveitar muito melhor o estímulo. Uma criança estressada, uma criança nervosa e angustiada não vai dar conta de brincar. E aí o brincar perde totalmente a sua função. Isso. Eu costumo brincar aqui que o pessoal tem meio medo de rotina. Porque eu não sei de onde veio isso, mas tem umas teorias aí que dizem que rotina acaba com casamento. E eu falo, gente, eu não sei se rotina acaba com casamento, porque eu não falo sobre relacionamento. Mas eu sei que rotina enriquece o dia a dia da criança, traz segurança para a criança, favorece o desenvolvimento, o aprendizado, enfim, só traz benefícios. Então, esquece aquela coisa de rotina de casamento que todo mundo fala. Porque eu acho que
infantil. Exatamente, mas eu acho que é porque o conceito de rotina, ele vem muito ligado à questão do engessamento, de dizer, a rotina quer dizer que eu tenho que acordar às 7h30, às 8 eu tenho que estar tomando meu café, às 9 eu tenho que estar limpando meu banheiro, às 9h30 eu tenho que estar brincando com meu filho. Não é isso. Né? Não é esse o conceito. Eu atendi uma mãe e ela me dizia assim, Fernanda, eu não quero ter rotina porque o meu prazer... Não, ela dizia assim, eu crio a rotina porque o meu prazer é quebrar rotinas. Né? Então, assim, porque eu não quero ter que seguir nada. Mas não é seguir nada com horário marcado. Aí eu dizia, então você põe na sua rotina que da 1 da tarde às 5 da tarde você vai fazer o que der na sua cabeça. É naquele momento, mas está na rotina que você vai fazer qualquer coisa. O horário na rotina é quebrar a rotina. Então, não precisa engessar. E hoje, nesses tempos de hoje em dia, não cabe a gente criar a rotina do mês inteiro. E vou dizer mais, nem da semana inteira. Porque cada dia que a gente acorda é um dia diferente. Um dia a criança acordou, ela tá bem, ela já quer brincar. No outro dia ela tá mais humodinha, no outro dia ela tá mais estressada. Então a gente precisa rever a nossa rotina todas as manhãs. E eu dou uma dica aqui, que é de no café da manhã, quando todo mundo sentar para se alimentar junto, que agora a gente tem a oportunidade, precisamos aproveitar, é de já conversar sobre isso, mesmo que seja pequenininho. De dizer, olha, a mamãe vai colocar você no chão para brincar um pouco, e enquanto isso eu vou tirar a mesa do café. Para os maiorzinhos, olha, é hora de todo mundo, cada um arrumar o seu quarto. Porque a casa tem que estar organizada para a gente poder se divertir, para a gente poder brincar. E cada um faz uma atividade que está de acordo com a sua idade, com o grau de maturidade que a criança apresenta. Uhum. E aí todo mundo combina, eu sempre digo que o combinado não sai caro, todo mundo combina o que vai fazer durante o dia, e a gente já sentiu como é que aquela criança acordou. Opa, tá meio estressada hoje, acordou mais chorosa. Não dá para enfiar um monte de atividades. Não dá para exigir que naquele dia ela limpe o quarto dela. Porque vai gerar um grau de estresse maior. Então a gente tem que ir entendendo, porque cada dia é um dia. Esse momento que a gente está vivendo, não dá para fazer nada a longo prazo. Então, a Roseli tá perguntando aqui, ó, na escola a rotina é fundamental, não é? Parou. Opa! O meu parou de subir aqui. Foi? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tá? Ah, então tá bom. Tá. Então, ela perguntou se a rotina é fundamental na escola. Sem dúvida. A rotina é fundamental na escola, é fundamental em casa, para adulto, para criança, para todo mundo. E na real, às vezes a gente fala que não gosta de rotina ou que não tem rotina, mas às vezes você criou um mapa mental do seu dia e isso não deixa de ser uma rotina. Sim, não precisa estar escrito em lugar nenhum. Exato, se você se programou, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer um almoço, depois eu vou brincar com meu filho, depois eu vou ler um livro, depois eu vou tomar um banho, depois... Pronto, é a sua rotina. Exatamente. Né? Então, não precisa ser nada tão elaborado, nada tão estruturado. A única coisa é que para as crianças, essa rotina ela precisa ser preferencialmente visual. Né? Porque a criança não vai conseguir materializar mentalmente aquilo lá, aquele quadro, aquele mapa mental. A criança não tem ainda maturidade para isso. Então, a gente precisa criar alguma coisa visual. Também não dá para ser uma planilha, alguma coisa assim, porque a criança não lê, não vai fazer sentido. Precisa ser alguma coisa visual. E eu até criei uma rotina nessa quarentena para ajudar aí as famílias e para as professoras que me acompanham poder compartilhar com as famílias dos seus alunos. E eu trouxe aqui, eu faço também em casa, porque essa daqui é que eu uso com a minha filha, né? Uhum. Então, o que eu fiz? Eu criei as fichinhas das coisas que ela ia fazer durante o dia. Então, lavar as mãos, tem aqui atividades escolares, tem aqui brincar com os irmãos, tem várias coisas. Legal. Fruta, culinária, ajudar nas tarefas da casa, enfim. Tem uma série de situações do dia a dia que a criança vai vivenciar. E aí, a criança vem, eu coloquei tudo simples, tá? Porque a gente sabe que não tem papelaria aberta, ninguém precisa gastar dinheiro, não é nada disso.
Então você Perfeito. imprime, a criança pinta. Se a criança não pinta ainda, você pode pintar junto, ajudar, ou você Isso. pintar, não tem problema. E aí, com fita adesiva mesmo, eu colei num papelão durinho, numa caixa de leite, com fita adesiva que você tiver em casa, você vem e cola e monta. Eu montei aqui, ó, a parte da manhã, não sei se dá pra ver legal, ó. Aqui é a parte da Dá pra manhã, ver. depois à tarde e depois à noite. E Muito aí a legal. gente vem e faz as adaptações. E é bacana, gente, porque a criança, ela se organiza tanto, ela entende tanto o dia dela, tá? No caso, aqui em casa, por exemplo, a Rafa tem 5 anos. Ela vem e ela fala, mãe, o que eu vou fazer agora? Eu falo, não sei, filha, o que você quer fazer agora? Ela fala, eu vou olhar na minha rotina. Aí ela vê a rotina e ela fala, café da manhã já foi, escovar os dentes já foi, arrumar a cama já foi. E ela vai seguindo. Aí ela fala, mãe, agora é hora de eu brincar. Então eu vou brincar. Vamos brincar? Agora não é a hora da mamãe brincar com você. Eu tô trabalhando, eu vou fazer o almoço. E isso é legal, porque no primeiro momento a criança pode até se frustrar. Tipo, eu queria brincar com a minha mãe. Só que ela sabe que tem o horário da família, o horário de brincar. Exatamente. Então ela acaba se virando. Mãe, do que eu vou brincar? Aí a gente tem que virar pra criança e falar assim, é mesmo, filha, do que você vai brincar? Não chegar com todas as respostas. Não, exatamente, porque tira essa oportunidade da criança pensar, resolver problema, analisar o ambiente, os brinquedos dela. E outra questão, Vivian, aproveitando que eu achei fantástica essa sua planilha de rotina, muito simples e então se torna muito prática, né? Não tem por que não colocá-la em dia. Para minha filha, ela já tem 7, então a gente fez escrita, porque ela foi escrevendo, ela fez sozinha a agenda, trouxe e a gente analisou e ok, ficou muito legal, ficou muito boa. Mas porque já lê, né? Então, a gente precisa... tem uma pergunta aqui, Vivian, que eu não acabei não vendo aqui, que o pessoal acabou de me avisar aqui, que perguntou se é só para criança a rotina visual. Na verdade, a gente pode fazer para quem se sentir mais confortável, né, Vivian? Para quem achar que vai auxiliar muito mais e que vai ficar mais funcional, pode utilizar, né? Onde é que consegue, Vivian? Tá no seu site? A própria criança, ela vai dar indícios daquilo que ela quer, né? Muito provavelmente, a sua filha, quando vocês conversaram sobre rotina, ela já foi querendo escrever, porque é uma coisa que está na realidade dela do momento. Tá. Exatamente. Então, ela está nessa coisa de escrever, então é muito provável que ela se interessou por escrever. Mas se ela quisesse ter feito figuras, não teria problema nenhum. Não teria problema, exatamente. Né? Exatamente. Então, eu vejo que não tem idade, tem intenção, tem gosto, exatamente. Tem coração, tem interesse. Com certeza. E aí, essa sua planilha tá onde, Vivian? Tá no seu site? Dá para baixar? Eu enviei para todo mundo que está na minha lista de e-mails lá, enviei para todos os meus seguidores, mas ainda não coloquei no site. Mas todo mundo que estiver aqui, o pessoal que te acompanha, que estiver aqui com a gente, quando terminar a live, vai lá, não esquece de me seguir no Instagram e depois manda um direct para mim com o seu e-mail que eu mando, mas é provável que a semana que vem já vai estar no site, mas como ainda não está, para não perder tempo, me manda o seu e-mail no direct que eu envio para todo mundo o PDF. Ótimo, perfeito. Eu organizei uma cartilha com o dia a dia das famílias também. Não tem essa parte visual, que eu acho que vai se encaixar muito bem, mas que a pessoa consegue pelo menos ter a base para entender como estruturar a rotina. Porque você pode montar de acordo com sua realidade, mas tem muitas questões que precisam estar no dia a dia. Por exemplo, a hora do banho, a hora de escovar os dentes e como você vai fazer isso com a sua criança. Então, dá para entrar lá no meu site, também tem, é livre, é só baixar. Bom, quem entrar depois lá no meu Insta, na bio tem o site, dá para entrar direto e baixar essa cartilha. E aí a gente consegue... tem gente perguntando, mandar e-mail para onde? No seu direct, né, Vivian? Puxa, são 2 materiais super complementares. Isso, pode mandar no direct que eu envio.
Isso, no direct. Então, eles se complementam, porque eu trago a base de como você organiza a rotina. Quais são os fundamentos de uma rotina? E aí você consegue olhar, ler aquilo, entender qual é o processo, porque não dá para fazer assim, bom, a gente toma café da manhã e aí você vai brincar o dia inteiro, né? E aí o dia de brincadeira. Não, a gente precisa estruturar, precisa saber o que precisa. O brincar livre é importante, o brincar direcionado ou dirigido também, e o tempo de ócio. O que é o tempo de ócio? Né? Não é dizer para a criança que ela tem um tempo de ócio e deixar ela no celular ou na TV o dia inteiro. Não é. É um tempo para ela produzir o que ela tiver interesse. Ou ficar. Minha filha muitas vezes diz que está entediada, ela deita embaixo da mesa e fica olhando para baixo da mesa. Tá bom, fica ali 15 minutos até passar o tédio, e aí ela levanta e vai procurar alguma coisa para fazer. Mas é importante que a criança tenha essa energia de buscar. E que foi o que você falou, de não dar tudo pronto para ela o tempo todo, né? Com certeza. Com certeza. E ter o cantinho da criança também, que os materiais, os brinquedos, tudo que ela possa explorar, estejam à disposição. Que ela possa chegar, abrir uma caixa, escolher o brinquedo, que tenha uma mesinha, um cantinho, que ela possa pegar o lápis e pintar, se ela tiver com vontade de pintar. Precisa ter o canto, porque não adianta ela ter a vontade, a iniciativa de fazer uma atividade, mas tem que ficar, mãe, você pega meu jogo? Mãe, você me dá lápis? Mãe, você me dá o papel? Mãe... Não funciona. A gente também estimula independência e autonomia nesse processo. Exato. E para os bebês, né, para as crianças aí de 0 a 1, 0 a 1 ano e meio, a gente precisa lembrar que esse período em casa, algumas pessoas ficam muito cansadas, abala até um pouco o psicológico, essa coisa de não poder sair, de não ver amigos, de não passear, de não andar num parque, enfim. Mas a gente tem que lembrar que as crianças também estão passando por isso. Que as crianças também estão ouvindo, né? Uma coisa daqui, outra de lá. De repente uma pessoa liga uma televisão e a criança ouve que alguém morreu, ouve que o vizinho pegou um corona, ouve... Então as crianças também estão absorvendo isso de uma forma que a gente não sabe como é e precisa prestar atenção para poder ajudar. Isso todas as idades. Ah, mas o meu bebê tem 8 meses, tem 10 meses, não importa. Ele está sentindo aquela vibração, ele está sentindo aquela energia, ele está sentindo como vocês estão se sentindo na casa. Se estiver todo mundo feliz, contente, seguro, tranquilo, o bebê vai ficar assim. Se você estiver apavorada, nervosa, ansiosa, as chances são que o bebê vai ficar desse jeito. Exatamente. Então, procurar com os bebês, eu vejo que não há necessidade das famílias se preocuparem tanto com uma questão de estimulação direta. Aí eu tenho que estimular, porque não está na escola e a criança tem que andar, tem que engatinhar. A criança precisa disso e isso vai acontecer. Naturalmente, né, Vivian? Se eu pudesse dar uma única dica para bebês, a dica que eu daria é: fique no chão com o seu filho, fique no chão com o seu bebê. Perfeito, né? perfeito. Deixa ele solto, o mais solto possível, e acompanha. E o que for fazer sentido para ele, o que ele quiser pegar, o que ele quiser ver, você vai interagindo nesse sentido. Deixa a própria criança conduzir. Na escola, a gente tem esses períodos que a gente deixa a criança e outros períodos que nós, professores, acabamos direcionando. Em casa, deixa a criança te dar aula. Deixa o seu filho te mostrar o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, Exatamente. se ele vai engatinhar, se ele vai andar, se ele vai se arrastar, se ele vai se interessar pelo controle remoto ou por uma panela. Deixa a criança ir. É lógico que a gente vai cuidar para a criança não se machucar, tem todas as questões de cuidado que são importantes, mas deixa a criança o mais livre possível. É isso que vai permitir que os bebês se desenvolvam nesse momento. Muita afetividade, muito carinho, muita proximidade e muita liberdade corporal. Poder não estar no bebê conforto, na cadeirinha, no carrinho, só em momentos que você precisa que ele fique contido, porque você está mexendo com panela, passando uma roupa, tomando um banho, e aí é uma questão de segurança. No mais, quanto mais liberdade, mais oportunidade de desenvolvimento.
Exatamente. A dica para bebês de atividades dirigidas foi muito o que você colocou, eu também concordo plenamente com isso, também daria essa dica em primeiro lugar, deixar o bebê livre para ele poder explorar o corpo, o espaço, ter interesse na busca, né, e de desenvolvimento. O que eu daria de dica para a estimulação dirigida dos bebês seria uma contação de história, seria durante o banho, em que você lava o pé e você conta, fala sobre o pé, vamos lavar o pé, vamos lavar as mãos. Seria uma atividade, de repente, de blocos que você propõe para o bebê um pouquinho maior, mas que você mostra para ele que monta, ele derruba, ele monta de novo. Não é necessariamente uma atividade pedagógica. Eu queria deixar bem distinto isso, né, Vivian, como a gente falou anteriormente, que a questão pedagógica de ensinar, que é o objetivo da escola, é diferente do objetivo dos pais. Que eu posso ter algumas atividades dirigidas, quando eu brinco de serra, serrador com o meu filho, em que eu estou propondo essa atividade sem um objetivo de dizer, vou baixar um e-book para bebês de estimulação de coordenação motora fina e vou fazer estes exercícios. Não são exercícios, são o brincar livre em que a mãe proporciona, orienta e sugere uma brincadeira para a criança, mas que tenha afetividade muito envolvida, que tem o olhar, que tem o toque, que é esse o papel fundamental da relação do brincar entre o pai e a criança. É a criança perceber que o pai está ali inteiramente, que a mãe está ali inteiramente olhando para ele, isso ajuda na autoestima, isso ajuda a criança a querer mostrar que ela sabe fazer. Exato. E isso desenvolve muito. Então, as dicas para bebê dirigida seria isso, a leitura, seria na hora de um banho, seria brincar com blocos, mas não que sejam exercícios para o desenvolvimento de X habilidade. E a gente não precisa nem de brinquedos propriamente ditos, né? Sim. Esse blocos, por exemplo, pode ser os potes de cozinha. Os potes de cozinha, exatamente. Brinquedos, exatamente, né? Então, é bem uma liberdade de brincar, de explorar e de poder se desenvolver livremente. Sem a preocupação de ter que estar numa linha pedagógica, porque essa preocupação é a nossa, de professores dentro da escola. A Roseli e a terapêutica... E a terapêutica, no caso dos terapeutas, quando a criança precisa de algum acompanhamento terapêutico. Exato. A Roseli está perguntando aqui como que os bebês, como que a gente sugere uma rotina para os bebês. Roseli, se a gente estiver falando de crianças de 0... Se a gente estiver falando de crianças de 0 a 1 ano, não tem tanta necessidade de você fazer uma rotina visual, assim como essa que eu mostrei necessariamente. É mais o fato de você ter uma rotina, porque o bebê ele se acostuma com a rotina, né? Ele acompanha, ele começa a sentir que é a hora do banho, ele sente que é a hora de comer. Então é mais você acostumar a rotina em si. A partir de 1 ano de idade, já dá pra gente começar com as fichinhas e mostrar pra criança. Porque se a gente mostra aqui, ó, se a gente mostra aqui o dentinho, por exemplo, tá? E as crianças acima de 1 ano, a gente fala, ó, agora é hora da gente escovar os dentes. Vamos lá escovar os dentes? Ele não sabe falar ainda, ele não sabe escovar os dentes ainda, ele tem 1 aninho, talvez nem ande. Mas ele tá visualizando que isso aqui é um dente, ele tá ligando uma coisa na outra e você vai direcionando essa rotina, tá? Então, a partir de 1 ano, eu acredito que é super válido fazer rotinas assim. Para menores de 1 ano, eu sugiro que você crie a rotina na casa, mas você não precisa levar a rotina para a criança dessa forma, porque ele não vai ter maturidade para entender esse conceito. O que eu sempre sugiro para as famílias é que pelo menos um tempo antes você avise a criança o que você vai fazer. Então, se você está brincando ali com ela, está carregando no colo, um dançar também, eu gosto muito de dançar com os bebês, que é uma atividade que seria dirigida, entre aspas, porque é a mãe que está conduzindo, mas não deixa de ser livre também, né? Porque os movimentos estão livres. Eu gosto muito de avisar, e isso para todas as idades, gente, para todas. A criança está assistindo um desenho, e aí eu vou dizer para ela, olha, daqui a pouco está na hora do banho. Daqui a pouquinho eu venho te chamar porque é a hora do banho. A criança já sabe que daqui a pouco ela vai ser chamada para o banho. E mesmo para os bebezinhos, se de repente ele acabou de acordar, ele acordou, você diz, olha, agora a gente vai tomar um banho e depois a gente vai mamar.
E aí você leva para o banho, olha, a gente está acabando o banho, agora a gente vai mamar. Eu sempre oriento que seja relatado isso para a criança um tempo antes da coisa acontecer, para que mesmo que seja um período curto de tempo, ela saiba o que vai acontecer depois. Não é pega de surpresa. E muitos momentos de birra e de desorganização emocional da criança vem por isso. Porque a criança está pintando um desenho, a mãe diz, vai para o banho agora. Né? Como? Como assim o banho agora? Eu estou pintando. E aí você não dá o tempo da criança acabar o desenho, você não dá tempo dela finalizar o que ela estava fazendo para passar para uma próxima atividade. Exato. Então eu digo, olha, daqui a pouco é hora do banho. Assim que você acabar de pintar o seu desenho, a gente vai tomar banho, porque depois é a hora da janta. Já estou prevendo 2 atividades aí que vão ser feitas e a criança já sabe o que vai ser feito. Né? Exatamente, é muito importante. Eu queria colocar só um ponto, Vivian, que você já falou um pouco, mas só para a gente frisar mais um pouco, a questão dos cuidados em casa, de que as crianças estão mais tempo, então, gente, muito cuidado. A Organização da Saúde, a Vivian tem lá no Insta dela, eu fiz um post sobre isso também, dizendo dos cuidados que a gente precisa ter em casa. Então, cuidados com bacias, água, escada, cuidado com material de limpeza, com medicamento, fios pela casa. Esses são alguns exemplos, mas tem lá todo o material descrito que a gente precisa ter muita atenção, porque de repente eu estou lavando a louça e a criança está brincando na sala, que tenha 1, 2 anos, eu não estou vendo exatamente o que ela está fazendo. Ela saiu da minha visão, do meu alcance ali visual, eu já não sei o que ela está fazendo e em qualquer momento ela pode puxar alguma coisa. Então, muito cuidado para a gente não descuidar desses momentos, tá? E aí, acho que a gente podia... A Cristiane está perguntando se tem atividades dirigidas para bebês. Sim, Cristiane, tem muitas atividades dirigidas para bebês. É importante que a gente faça atividades dirigidas para bebês. O que a gente está colocando aqui é que, nesse momento, os pais não precisam se preocupar com essa questão do pedagógico, do direcionado e tudo mais. Né? Essa é uma questão que a gente trata na escola, pensando no desenvolvimento e tudo mais. E como a Fernanda falou, né, numa questão terapêutica também, a gente pensa nessas atividades dirigidas, tá? Agora, nesse momento, os pais não precisam ter tanta preocupação com isso. Uhum, eu não sei se você é mamãe ou professora ou as duas coisas, mas se você é mamãe, você pode brincar com seus filhos em cima do que a gente colocou aqui, que vai dar muito certo e a sua interação vai fazer toda a diferença no desenvolvimento deles, tá? E se você, além de mamãe, é professora ou só é professora, lá aqui no meu Instagram eu posto sugestões. Todos os dias tem post novo, vários posts de atividades. E no meu site também tem alguns e-books de atividades. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Aí, quando terminar a live, é só acessar lá bebeativo.com.br que você encontra lá os materiais para baixar. Eu tenho também o material de 0 a 6 anos. São cartilhas gratuitas que você pode baixar e tem lá a descrição de cada habilidade em cada fase do desenvolvimento que o bebê precisa ser estimulado e algumas dicas de estimulação para pais. Esse material dá para usar para professor também, mas ele é muito mais voltado para os pais, porque ele está muito construído em cima de estimulação no conceito das AVDs, das atividades do dia a dia. Como eu estimulo o meu filho durante as atividades obrigatórias, que a gente acaba dizendo, que é escovar o dente, tomar banho, se alimentar. Como é que eu consigo desenvolver e trazer muitas conquistas de habilidades para as crianças nesse momento? Então, o site é doutorafernandamonteiro.com.br. É só entrar, baixar as cartilhas. Lá tem também a cartilha de rotina, que dá para baixar e aproveitar. E tem o livro Super Gênios também, que aí tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Tem o livro físico e na Amazon você consegue também o e-book. Tá, gente? Então, assim, informação não falta, né, Vivi? Não tem... Sim. Não tem fim. Então, tem bastante coisa. Mas o importante é o foco em casa e o olhar na criança. Vivian, o que você acha de passar algumas atividades de estimulação?
A gente Show. podia passar para o ponto? Tem várias pessoas perguntando aqui de dicas de atividade, de pessoas que estão tendo que fazer aula em EAD. O que eu sugiro nessas aulas é que você não faça a aula em si para a criança, né? O ideal é que essa aula meio que seja para os pais entenderem a ideia e aí fazerem a brincadeira com a criança, principalmente nos pequenininhos de 0 a 2, que nem deveriam ter contato com tela, tá? Então eu trouxe algumas sugestões aqui que são simples, pensei em coisas bem básicas que eu tenho certeza que todos os pais vão ter em casa. Então a primeira dica, ó, então a gente fez aqui com papelão, pode ser a caixinha de leite, o que tiver em casa. Pregador, tá? Pintei o pregador. Se a gente estiver falando de crianças que já estão acostumadas com guache, com algum tipo de tinta, ótimo, usa. Se não está acostumado, se o bebê é muito pequeno, pode usar beterraba, pode usar couve, que solta aquele corantezinho natural e o bebê pode ter contato e pintar, tá? Ou a própria família pode pintar, não precisa ser o bebê pintar no caso. A ideia aqui é a criança fazer movimento de pinça, brincar de prender o pregador. Inicialmente é só isso. Um segundo momento, a criança pode fazer o pareamento de cor. Ela não sabe que isso aqui é azul, mas ela sabe que isso aqui é igual isso aqui. E ela vem e coloca, ainda que ela não saiba que é azul. E num terceiro momento, aí sim a criança identifica. Esse aqui é o azul, esse é o azul, esse é o amarelo, esse é o amarelo. Né? A criança consegue já reconhecer a cor. Então é uma atividade que dá para fazer com todas as idades e as crianças vão se divertir e vão gostar de trocar aqui os lugares das cores. A gente pode falar, os maiores, Vivian, meu filho ou meu aluno tem 4, tem 5 anos, só colocar vai ser pouco. Vai ser pouco. Então você pode dizer, olha, coloque 1 no verde, 2 no azul, 3 no vermelho. E aí você já vai aumentando o grau de dificuldade. Tudo dependendo aí da idade dos seus filhos ou alunos, tá? Dá pra fazer um jogo da memória, né, Vivian? Oi? Dá pra fazer tipo um jogo da memória, ordena as cores, a criança tem que olhar, esconde, tem que lembrar a sequência para colocar. Sim, dos maiores, né? E eu usei aqui 4 cores, pensando nas crianças de 0 a 3 anos, mas também você pode usar quantas cores quiser, tá? Então essa é uma ideia. Outra ideia, pegar um pote de sorvete, tá todo mundo em casa, eu tenho certeza que tá todo mundo tomando sorvete no final de semana. Pega o pote de sorvete, faz uns furinhos, ó. Fiz uns furinhos assim. Aí você pega palito de picolé, o palito que você tiver, e aí a gente vai brincar de colocar os palitos nos buraquinhos, ó. Tá? Então a criança vai pegar e vai encaixar os palitos nos buraquinhos. Aí eu fiz buraquinhos maiores, buraquinhos menores, buraquinhos na horizontal, na vertical, na diagonal. E aí a gente vai incentivando a criança a guardar todos os palitinhos, tá? Também para dificultar, a gente pode falar em quantidade. Coloca 1, coloca 2, coloca 4. Coloca o vermelho, coloca o azul, coloca o verde, se você estiver trabalhando com palitinhos coloridos. Tá? Então, a ideia é essa. Pensando mais nas crianças de 0 a 3 anos, tá? E aí, subindo ali, aumentando o grau de dificuldade para as crianças de 4, 5 e 6. Ok? É bom porque crianças que têm irmãos, né, Vivian, dá para aproveitar para todas as idades, né? Você só muda a regra do jogo e todo mundo brinca. Exatamente. Aqui mais uma dica, ó. Também usando o pregador. Aqui eu fiz esse passarinho, né, de papel. Que graça. E aqui o biquinho dele é um pregador. E aí a ideia é a gente colocar o passarinho para comer. Então eu peguei aqui pedacinhos de lã, tá? E aí a ideia é dar a comidinha para ele. Aí ele vai pegando lá a comidinha, vai fazendo a pinça da comidinha. E aí a gente pode só pinçar mesmo, só pegar, ou a gente pode falar, pega o verde, pega o rosa, pega o amarelo. A gente pode pôr copinhos e a criança vai pegando e vai colocando dentro do copinho. Se a criança é maior, por exemplo, eu aqui em casa eu tenho uma de 5 e uma de 14.
Então, a maior, por exemplo, a gente já faz coisa de desafio. Vamos ver quem faz mais rápido, eu ou você. Aí ela vai com um, eu vou com o outro, e a gente vai correndo. E se diverte, e brinca, né? E dá, então, desde o bebezinho até as crianças maiores. É só a gente ir aumentando o grau de dificuldade. E para aumentar esse grau de dificuldade, não precisa ser necessariamente você saber. Aí agora, como que eu vou tornar essa atividade mais difícil? A própria criança vai vendo, vai olhando, vai tendo ideia, vai sugerindo. Você não precisa falar tudo para a criança. Pelo contrário, a maioria das vezes é mais legal você perguntar. Ó, e agora? O que a gente vai fazer? E agora? Colocamos todas as comidinhas no potinho. E agora? O que a gente vai fazer? E deixa a criança ter uma ideia. Vamos começar de novo. Ou vamos guardar e fazer outra coisa. Ah, agora a gente vai levar a comidinha para outro lugar. Deixa a criança também sugerir, pensar e ter novas ideias. Outra atividade aqui, ó. Peguei uma caixinha de papelão, que pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de leite, aquela caixa maior do leite que vem várias caixinhas dentro, né? Aqui você tiver. Fiz um círculo aqui, recortei. Deixa eu ver, acho que aqui tá dando pra ver, ó. Fiz um círculo, peguei uma bolinha, a bolinha que eu tinha em casa, pode ser qualquer bolinha. E aí a gente vai brincar de colocar a bolinha no buraco. A criança vai mexendo a caixa até ela conseguir derrubar a bolinha no buraco, tá? Se a criança for maior, a gente pode trabalhar com 2 bolinhas de cores diferentes. E aí a gente fala para a criança, olha, agora você tem que derrubar no buraco a bolinha azul. Aí, no outro momento, ó, agora você tem que derrubar a vermelha. E a criança tá com 2 bolinhas, ela precisa se organizar, né? Para poder conseguir equilibrar o jogo e derrubar só a bolinha sugerida. Então, muito dá legal. também para várias idades. Se for uma criança pequena, se estiver trabalhando trabalhando, ou se for os pais, com crianças de meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, a ideia pode ser só jogar a bolinha na caixa. Joga a bolinha aqui, joga pra mamãe, joga pro papai. Agora você rola no chão, joga para todas as idades. Bebê de 8 meses, 7 meses ama atacar coisa. Eles pegam, eles jogam tudo. Então vamos brincar de bolinha. Coloca um balde lá, uma bacia da cozinha, o que você tiver. E aí a criança vai e joga a bolinha. Agora joga nessa caixa. Se você tiver mais de uma, agora joga nessa caixa. Fala para a criança. Tem uma outra caixa do lado. Ó, agora joga nessa. Para a criança começar a se organizar. Né? Todo esse trabalho de coordenação, visomotora e tudo mais. Que a família nem precisa se preocupar. Mas só para a família saber, vocês estão trabalhando muita coisa. Mesmo sem saber, estão trabalhando muita coisa. Né? Então é bem bacana. Uma outra dica também com potinho de sorvete. Aí eu fiz uns furinhos no pote de sorvete e passei uma fita. E amarrei a fita dos 2 lados, ó. Aí a ideia, isso aqui principalmente para bebês, tá? Aí a ideia é puxar as fitas. A criança vai fazendo o movimento lá e vai puxando as fitas. Então eu fiz um nozinho dos 2 lados, ó. Nozinho numa ponta e nozinho na outra ponta. Então a fita não sai, não tem perigo da criança colocar na boca e tudo mais. Ela tá presa. Quando a criança puxar tudo, você volta lá, puxa tudo para dentro de novo e a criança retoma a brincadeira. Ele começa a puxar tudo de novo. Eles adoram, eles ficam encantados de ver que o negócio vai crescendo, eles vão olhando. É super divertido. E é um brinquedo legal. simples que você faz em casa com a fitinha que você tiver, com o restinho de fita, e guarda e dá para usar bastante, não é uma coisa que estraga fácil. Agora, gente, uma coisa que a gente tem em casa e a gente acaba não utilizando e é mega legal para um monte de atividade, é isso aqui, ó. Rolinho de papel. Fantástico, de papel. Tá? Esse aqui tá pintado, mas sem pintar também. Dá pra gente pintar, dá pra gente brincar de rolar um pro outro. As crianças que já andam, que já saltam, a gente faz obstáculo para a criança ir pulando em cima do rolinho. Põe o rolinho em pé, faz a criança fazer zigue-zague, faz um caminho, né? O rolinho pode virar um carrinho.
Se você colocar tampinhas, faz Graça. um corte aqui, né? Aqui a Rafa quis colocar uns strass para o carrinho ficar mais chique. Muito chique. É só cortar aqui, né? E colocar as tampinhas de garrafa, aí dá para fazer um carrinho. O carrinho a gente coloca fita crepe no chão, brinca de pista. Se você não tiver nenhuma fita, tem o azulejo lá, o piso do chão. Entre um piso e outro tem aquele frizinho. Ali pode ser a pista, vamos andar com o carrinho só ali. Vamos com o carrinho para a cozinha. Chegou na cozinha, agora a gente tem que ir para o quarto. Chegou no quarto, agora a gente tem que ir para a sala. E faz aquela corrida com o carrinho. É super divertido, tá? E o rolinho, legal. Gente, se tiver bolinha pequena, colocar a bolinha aqui dentro. Os bebês amam, tá? Você segura e aponta para o bebê jogar a bolinha aqui dentro. Ó, bolinha de papel, a bolinha que você tiver. Você vai estar perto, não tem perigo do bebê colocar na boca, vai estar acompanhando. Jogou a bolinha aqui. Cadê a bolinha? Cadê? Porque a bolinha vai estar lá, né? Cadê a bolinha? E agora? Aí o bebê vai aprendendo a puxar. Achou! Aí coloca de novo. A bolinha vai cair aqui. O bebê tira, achou a bolinha. Eles super se divertem. Então, ó, rolinho de papel higiênico nessa quarentena é ouro. Não jogue nenhum fora, tá? Tem muita serventia. Exatamente. E o outro ponto, né, Vivian, é que para estimular as crianças, esse monte de atividades, porque é tudo muito colorido, é divertido, tem a interação com os pais, é riquíssimo. Então, essa preocupação que os pais têm, como eu vou estimular, tá tudo respondido aí. Tá tudo que a criança precisa nesse momento, ela vai ter, ela vai ganhar e ela vai desenvolver. E um outro ponto que eu queria colocar, e aí eu vou puxar a sardinha aqui para minha brasa como terapeuta ocupacional, que é aproveitar esse tempo que a gente está em casa e conseguir colocar na rotina um tempo um pouco maior para as atividades de AVDs das crianças, que são as atividades de vida diária. Então, se antes eu tinha que dar um banho correndo no meu filho para eu poder sair para o trabalho, eu posso ter um tempinho um pouco maior. E aí eu posso observá-lo e ajudá-lo a ser mais independente, a ter mais autonomia durante o banho. E aí eu posso trabalhar, olha, lave os pés, agora lave a barriga, lave as mãos, consegue lavar os seus cabelos? Dá para inventar brincadeiras também durante o banho. Eu brinco muito com a minha filha eu apago a luz e ponho uma lanterna para ela tomar banho, e aí eu aponto para o pé, ela tem que lavar o pé, eu aponto para a mão, ela tem que lavar a mão, no escuro, né? Estou trabalhando uma série de habilidades e que está sendo muito divertido e eu estou estimulando a independência dela durante o banho. Permitir que a criança tenha um pouco mais de tempo para poder colocar roupa. Eu corria muito. Porque não dá tempo de esperar o meu filho colocar calça. Ele coloca ao contrário, daí ele enfia os dois pés no mesmo buraco da calça. O que eu faço, então? Olha, observa e ajuda verbalmente ao invés de fazer por ele. Olha, coloque o pé no outro buraco. Tá vendo que tá o outro buraco ali do lado? Segure com as duas mãos a calça. E aí você tem esse tempo maior para incentivar. Eu tenho certeza, a mesma coisa para alimentação, a mesma coisa para fazer as atividades, né? Para escovar os dentes, para pentear o cabelo. Então, são muitas tarefas que a gente já tem obrigação de cumprir, mas que eu posso fazer de uma maneira utilizando isso para agregar no desenvolvimento da minha filha, do meu filho. Porque eles vão ser mais independentes. Eu falo com as famílias que eu atendo, algumas eu continuo fazendo acompanhamento online, e eu digo, gente, quando voltar, tá todo mundo independente, todo mundo com autonomia. Porque vai estar todo mundo fazendo tudo sozinho. Né? Os pais estão dizendo, olha, agora que eu tô vendo que meu filho não sabia colocar calça, porque não dava tempo de eu colocar a calça com ele. Era isso que eu ia te falar. Eu ia te falar, fala de amarrar cadarço, porque nós, professores, acho que a gente amarra 1000 cadarços por dia. Então fala do cadarço, que eles vão chegar... Vamos falar do cadarço. Isso, todo mundo incentivando. Só que a gente tem que lembrar, gente, que para a criança poder amarrar o sapato, ela tem que ter uma boa dissociação de dedos. E aí tem umas brincadeiras que eu gosto, eu vou dar uma dica aqui, Vivian, eu vou pegar aqui sua carona,
Por exemplo, eu gosto de colar um adesivo de cada cor no dedo da criança. E aí eu falo para ela, amarelo. E aí ela tem que pegar com o dedo amarelo. E aí eu falo, verde. Ela tem que pegar com o dedo verde. Por quê? Se a criança não tiver essa dissociação, dificilmente ela... Gente, dá um nó aí no seu cadarço agora, se tiver de sapato. Que acho que tá todo mundo de meia, né? E chinelo. Mas quem tiver de sapato, tenta dar um laço aí para você ver a destreza que a gente tem que fazer, que a gente tem que ter dos dedos, a volta e vem por baixo, vem por cima. Não é fácil, não é fácil. Mas eu preciso ter habilidades básicas para desenvolver essas outras. Mas os professores podem e devem ensinar as crianças a amarrar o sapato. É a função do professor.